um tema interessante. Ele nos fala aqui de tremor de terra na igreja, ou seja, peneirar e agitar. O tremor de terra na igreja, peneirar e agitar. Esse é o tema para esta noite. Ontem nós falamos da segurança para o povo de Deus. Falamos do vencedor, Deus prometeu, que dará de comer na árvore de vida e se assentará junto a ele ao trono de Deus. E nós aprendemos que a segurança de um cristão não consiste em outras coisas neste mundo. A segurança de um cristão depende de Deus. E se Deus está conosco, nós não temos nada que temer nesta vida. Nós temos que manter a confiança plena em Deus. E vamos para aquilo que é o assunto para esta noite. O texto para esta noite está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Estaremos lendo apenas 2 versos. Capítulo 12, verso 17 de Apocalipse diz que aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E o livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel, e entre todas as nações, assim como a sacode o grão num crivo, sem que caia na terra um só grão. Palavra do Senhor. O autor destas mensagens que nós estamos a estudar durante estes dias chama-se Nelson Membo, é o departamental de publicações da nossa divisão sul-africana. Esse departamental também é comportor. Ele trabalhou muito tempo na comportagem e é comportor até hoje. E ele que escreveu nesta semana de publicações para a mensagem que nós estamos a estudar nesses dias. Por isso, é muito importante ouvir a voz de Deus por intermédio do seu servo e por intermédio da sua palavra. Aqui diz assim: existem duas imagens contra a igreja nos últimos dias. As duas imagens que existem na igreja nos últimos dias são as seguintes: a igreja do Apocalipse, que é esta que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, e a igreja de Laodiceia. Esta igreja de Laodiceia é uma igreja militante, ou seja, uma igreja militante. E a igreja de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, é uma igreja vitoriosa. E aqui ela continua dizendo assim: a igreja em guerra com o dragão. Isso vamos encontrar no Apocalipse capítulo 14, que é a igreja militante representada pelo Cristo e todo o universo. Já em Apocalipse 12 também vamos encontrar a mesma característica. Apocalipse 14, verso 12 diz que aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A questão é como Cristo transformará a igreja morna de Laodiceia em uma igreja vitoriosa. Como Cristo poderá fazer isto? E nós, quando lemos em Amós, nós encontramos que pois darei a ordem e farei tremer o povo de Israel entre todas as nações, como o grão que é apedrejado e que chega ao chão sem grão. Queridos, eu darei ordem para sacudir o povo de Israel. Deixa agora entrar para podermos interpretar a mensagem desta noite. Veja, este mundo não
foi programado para obedecer a Deus. Este mundo foi programado para desobedecer a Deus. Quando Satanás desceu à terra, ele conseguiu os nossos pais, Adão e Eva, lhes venceu. E aí entrou a desobediência, quer dizer que o que era mais difícil para a vida humana era desobedecer. Era difícil, era impossível. Mas depois do pecado, desobedecer é a coisa mais fácil, naturalmente. Até criança pequena de 5 anos já consegue desobedecer a mãe. Até não precisa de 5 anos, 2 anos. Já consegue desobedecer. A minha filha só tem 2 anos. Ele fala, filha, não faz isso. Ela só fala, não. Ela já consegue negar. Então, a coisa mais fácil que o ser humano pode fazer é desobedecer. Não precisa muita coisa. Mas a coisa mais difícil que o ser humano pode fazer é obedecer. Obedecer é algo mais difícil. E querido, veja, quando Satanás entra em guerra com o povo santo de Deus, a Bíblia, ao descrever, diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A mensagem desta noite tem a ver com a vida da igreja. A mensagem desta noite é uma mensagem muito interessante para mim e para o irmão. Tem a ver com a nossa vida como membros da igreja. E veja o seguinte: Cristo tem 2 igrejas nessa terra. Ali normalmente descreve na meditação Cuidado de Deus, uma meditação que foi usada em 2017. Ela descreve o seguinte: tem Cristo 2 igrejas neste mundo. Como 2 igrejas? Ele diz assim: na igreja de Deus existem 2 grupos. Nesses 2 grupos, um grupo trabalha para a edificação da igreja, mas outro trabalha para a destruição da igreja. E agora há uma grande luta dentro do povo de Deus. E uns trabalham para a edificação, para o crescimento da vida espiritual, mas outros trabalham para que a vida espiritual seja ofuscada. E por isso muitas das vezes a organização reúne, a direção da igreja reúne para acertar algumas coisas e se levanta confusão e não dá certo. Porque esse outro grupo não são grupos que estão lá fora, não. São grupos que são membros batizados, oficiais, conhecem a palavra de Deus e pegam a palavra de Deus, mas infelizmente não entregaram o coração a Deus. Estão aqui. É uma igreja, é um grupo, mas que se chama em nome de Jesus, mas infelizmente nunca adoraram a Deus. Mas estão aqui na igreja. E quando a igreja reúne para planificar alguma coisa, sempre não dá certo. Porque ele sempre aparece com desculpa, com discursos que parecem ameaçadores, que até aqueles que tentam avançar um pouco mais são ameaçados de olha, se vocês continuarem, vocês vão ver o que vai acontecer. E às vezes, por força humana, nós humanamente somos fracos, é nossa natureza assim. Às vezes olhamos para essas teorias, esses comentários, e a gente acaba por não avançar. Falamos, não, deixa só já, porque o ancião é que falou. Não, porque o diácono falou. Não, porque a diretora disse assim, se eu avançar, vai me acontecer alguma coisa. Então convém não. E a igreja acaba dormindo, e não despertando para o tempo do fim. Queridos, estamos a nos aproximar na história mais difícil deste mundo. Estamos a nos aproximar nos dias mais difíceis desse planeta, quando os poderes satânicos se levantarem para implementar obrigatoriamente a obediência à lei humana, à lei de Satanás, e não à lei de Deus. E que será obrigatoriamente todo mundo obedecer à guarda do primeiro dia da semana como dia de adoração e ter o sinal da besta. E quando chegar esse momento, ninguém mais poderá estar aqui na igreja. Vai chegar um momento difícil, onde a tua decisão já não vai poder mais valer.
Só que, naquele tempo, a Ellen White diz o seguinte: o povo de Deus, a igreja de Deus será sacudida. E esta sacudidura que vai acontecer dentro do povo de Deus, como lemos em Amós, diz que darei ordem para que seja sacudida a casa de Israel. A casa de Israel é a igreja de Deus. E a igreja será sacudida da maneira em que todos aqueles que trabalham para impor a vontade de Deus, aqueles que continuam a impedir a obra de Deus, serão retirados do meio do povo de Deus, para que não possam mais se juntar a Ele. E essa sacudidura que a Bíblia está referindo, a separação do trigo e do joio. Se fecharmos as portas agora e entrar aqui um exército militar com armas aqui na igreja, quem decidir essa hora dizer que eu vou continuar, servir a Deus, vai morrer. Levante a mão. Eu acredito que todos os que estão aqui, nem todos deveriam levantar a mão. Alguns poderiam acreditar e morrer, dizer que sim, eu posso morrer em nome de Cristo. Mas alguns diriam, não, ainda vou pensar. Isso é verdade, você sabe do seu coração. Só que isso não acontece porque a gente conta e fala isso como uma história, mas a realidade vai chegar. Só que alguns dizem assim, quando chegar o momento mesmo, olha, decide, sábado ou domingo, eu vou decidir para estar do lado de Deus, para guardar a lei de Deus. E quando vou tomar a decisão para estar do lado de Deus, sabe alguma coisa? Eu também pensava assim, mas a verdade não é essa. Sabe? Os irmãos entendem quando Pedro negou a Jesus. Pedro era uma pessoa muito corajosa, era uma pessoa tremenda, e que ele, quando o exército chegou para prender Jesus, ele que pegou na espada para cortar a orelha de um soldado. Pedro era um cidadão muito, mas muito corajoso, não tinha medo. E ele não tinha medo de entrar em paz de guerra, porque ele foi o primeiro que cortou a orelha daquele soldado. Mas quando chegou o momento, ele disse: você vai poder ter 3 vezes. E quando nós lemos a história de Pedro, nós falamos: não, se fosse eu, não poderia negar. Sabe o que levou Pedro a negar Jesus? Pedro não negou Jesus porque Pedro tinha medo de morrer, não. Só que Pedro não entendeu alguma coisa. Pedro sabia que a luta fosse carnal, física. É por isso que ele preparou a chamada e botou a orelha. Pensou que a luta fosse daquela forma. Mas só que, infelizmente, a luta é espiritual. E Pedro encontrava-se na carne. E quando Jesus estava a se consagrar, buscando o Pai toda a noite orando, eles estavam dormindo. E os irmãos sabem quando Jesus veio dizendo: Pedro, vocês têm 1 hora só podem vigiar comigo. E eles dormiam. E ele dizia: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou a primeira vez, segunda vez, a terceira vez. E quando chegou o momento da verdade, Pedro negou, porque Pedro não
paciência de Deus. E o anjo da guarda está a ponto de dobrar as asas para se retirar dessa terra e nunca mais voltar. E o povo de Deus já não poderá mais ter a presença do Espírito Santo. Todas as coisas serão decididas, uns para a vida e outros para a morte. Já não haverá mais mediador nem perdão dos pecados. E esse tempo não está muito distante. Não haverá mais mediador nem perdão dos pecados. E quem é santo continua a ser santo. Quem é injusto continua a ser injusto. Chegará um momento em que a árvore que não dá fruto será cortada no meio de outras. Por que estando olhando para uma árvore que não dá fruto? Essa árvore tem que ser retirada no meio dos outros. Não pode permanecer uma árvore no teu pulmão e que não dá fruto. Retira e coloque outra. E esse tempo vai chegar para o povo de Deus. Num tempo difícil. Outro dia eu estava a dirigir uma campanha. Eu tinha um bairro aqui, quando você sobe, tem um bairro chamado Belém. E eu ia todos os dias naquele bairro das Bíblias. E eu tinha 5 irmãos. Aqueles 5 irmãos constituíamos um grupo missionário em todas as casas. Íamos naquele bairro para dar as Bíblias. Em todas as casas. Naquele bairro não havia pessoas que não nos conhecem. Mas um dia, quando eu voltei, estava voltando para casa e eu encontrei uma senhora sentada lá na esquina. Estava se aquecendo, eu estava assim pouco. E eu olhei aquela senhora, perguntei, senhora, o que se passa? O que está acontecendo? Ela me disse, filho, eu estou doente. A senhora está doente, sim. Eu pedi para ver se pudesse orar para ela. Ela aceitou, fizemos uma oração e fomos em casa. Mas no outro dia voltamos para visitá-la outra vez. Procuramos a casa até que encontramos. Depois de visitá-la, ela descobrimos que estava doente, não tinha marido, só vivia com uma filha. Uma filha que tinha, naquela época, tinha 17 anos. Então, vimos que a situação era um pouco delicada, então fomos para casa. Fizemos algumas recolhas de alguns donativos para ajudar a senhora. Depois chegamos no outro dia, encontramos que a senhora já não estava em casa, estava no hospital. Perguntamos se alguém nos desse interesse para chegar no hospital, mas infelizmente ninguém nos deu interesse. Então ficamos orando em nossas casas. Depois de um tempo, voltamos para aquele bairro e a irmã recuperou. Ficou muito recuperada, saudade estava boa. E pedimos para dar esse bíblico a ela, ela aceitou. Temos esse bíblico e ficamos há uma semana, mas depois de um tempo que retirei, fui para transmitir a mensagem nessas áreas do município do mundo. E quando eu voltei, fiquei quase um mês sem passar naquele bairro. E quando voltei, eu perguntei quando encontrei, a irmã estava muito magra mesmo. E ela me disse, irmão, era no primeiro dia da semana, irmão, por favor, eu preciso falar contigo. E eu disse, minha irmã, essa hora já é tarde, eu preciso ir para casa. Mas eu prometo voltar à sua casa amanhã de manhã. Amanhã, segunda-feira, muito cedo eu virei em sua casa. E eu fui para casa. No dia seguinte, levei um colega e fomos para lá. E quando chegamos naquela casa, ela sentada num quarto
chorando. Fizemos uma oração. Meu colega também orou. Depois da oração, fomos para casa. Ficamos uma semana e no sábado, como era de costume, todos os sábados, na minha igreja tinha 2 cadeiras assim. E eu trazia 15 a 20 membros todos os sábados para a igreja. E eu era diretor do ministério pessoal. E naquele sábado, enquanto eu preparava a refeição, as condições para as visitas, eu mandei para o meu irmão: olha, você vai já do bairro para trazer a visita. Naquele dia, o meu colega chegou em casa, não trouxe nenhuma visita. E eu perguntei o que se passou. Você mostrava muitas visitas aqui. O que se passa? Ela disse que, olha, a irmã Anabela já faleceu. Mas quem foi? A irmã Anabela faleceu? Sim, faleceu. Prontos, adoramos. Depois do culto, nós fomos para aquele óbito. Quando chegamos lá, havia uma grande multidão sentada ao redor do caminho, ficamos lá. E no dia seguinte disseram que o funeral será no domingo. Então, no domingo de manhã, eu fui para o seminário. Só que naquele dia, o professor que estava a nos ensinar no seminário, ele prolongou tanto, o tempo foi demais. Saímos já quase 13 horas. Quando fui para casa para se preparar e voltar para irmos ao óbito, nós chegamos lá, encontramos que o funeral já aconteceu. Mas quando nós chegamos, uma coisa incrível aconteceu pelo caminho. Todo o corredor estava cheio de gente. Se nós entrar, todo mundo olhava para nós. E nós não estávamos a entender o que estava se passando. Eles olhavam para nós. E eu fiquei, depois, ao chegar lá na porta, uma irmã veio correndo a chorar, dizendo: irmãos, estavam onde? Eu falei: irmãos, já chegamos. Estivemos um pouco ocupados nesta manhã, mas conseguimos chegar somente nessa hora. Ela disse que a nossa irmã foi enterrada sem o culto fúnebre. Ela disse: sem o culto fúnebre, sim. Porque naquele momento, quando estavam para organizar o culto fúnebre, chamaram o padre da igreja católica para organizar o culto fúnebre. Só que quando o padre começou para começar a missa, o irmão lá atrás levantou a mão e disse: não, senhor padre, você não pode organizar a missa, porque a irmã Anabela já não é mais da igreja católica. Nos últimos dias, ela foi para a igreja universal. Então chamaram o pastor da igreja universal. O pastor da igreja universal para organizar o culto fúnebre. Quando o pastor estava a organizar o culto, começando, o irmão lá também levanta a mão e disse: não, pastor, por favor, espera um pouco. O pastor não pode organizar o culto, porque a irmã Anabela, nos últimos dias, já não foi mais na igreja universal. Ela decidiu, porque aqui tem vindo um grupo de missionários, não sabemos de onde vem saído, mas ela decidiu entregar a sua vida a Cristo e seguir a palavra de Deus guardando o sábado. Ela agora é adventista do 7º dia. Só que naquele momento olharam ao redor, felizmente não tinha nenhum irmão adventista. Nós não estávamos presentes. Então a família decidiu: olha, então carrega o corpo e vamos para o cemitério. E ela foi enterrada sem o culto fúnebre. Querido, eu às vezes choro quando conto essa experiência. Eu tenho a plena certeza que quando Cristo voltar nesse mundo, eu terei o privilégio de ver essa irmã Anabela quando Cristo voltar. Na manhã da ressurreição. Na última semana, ela decidiu entregar a vida a Jesus. E Cristo aceita, ainda que seja o último minuto, você dizer: Senhor, salva-me. E Cristo salva. Por favor. Você pode viver sem Jesus, pode viver sem Cristo, mas não morra sem Jesus. Não deixe a sepultura sem Jesus. Só que infelizmente, você e eu não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos o dia da minha e da sua morte. E a razão pela qual que nós temos que estar preparados constantemente, em cada minuto, em cada segundo, em cada momento da nossa vida, para que Cristo entre. Essa igreja é uma igreja que Satanás é o principal objetivo de Satanás para atacar e sacudir a cada um de nós. Porque o objetivo de Satanás não é que você esteja aqui, é para que você saia desse lugar. Vai para o mundo e faça o que ele quiser. Em pouco espaço de tempo, você morre. Filó e a Rosa. A Rosa é conhecida chamada Manu. O nome mais constante é Manu. Essas meninas nasceram
a beber. Só que começaram a fazer desafio de beber. E ela bebia uma puta tua e não bastava. Bebia 5, também não bastava. Uma grávida. E foi bebendo, se prostituindo lá. E começaram a fazer desafio. Começaram a fazer desafio de que, olha, quem bebe mais ter namorado na vida? E ela começaram a ter primeiro namorado, não bastava, segundo não. Depois começaram a se prostituir. Dormir com um homem por dia não bastava, 2 também não bastava. E ela dizia assim, vamos agora fazer um desafio. Quem mais aguenta dormir com 5 homens? E elas foram fazendo esse desafio. E constantemente, uma menina que nasceu no lar cristão. E querido, elas começaram a sair da igreja. Mas um dia viram que isso não bastava. Chegaram até ao mercado. Falaram, senhora, por favor, nos vende aqui as calças. Queremos algumas calças. E quando nós vendemos essas calças, grandes homens venham atrás de nós. E aquela senhora nos vendeu as calças. Depois de vender as calças, diz assim, não somente vamos vender as calças, também vamos dar esse pó. Esse pó vocês vão se esfregar. Depois de banhar se esfrega, vão ao redor da estrada lá, beira da estrada, e parem lá. E elas eram as 4. Saíram de casa às 4 até ao redor da estrada. Quando chegaram na estrada, de repente 4 carros, marcas americanas, que aqui em Angola não tem, parados em frente delas. E lá saíam grandes homens, cada uma subia num carro. E iam se prostituindo. Chegavam nos palácios governamentais e faziam muita coisa. Saíam do banco para a cidade de Luanda, sem passaporte, andavam de novo, passavam, iam do aeroporto, subiam e iam para a cidade de Luanda e faziam grandes coisas. O pai apanhou detenção a ponto de morrer por causa da filha. A mãe desmaiava não sei quantas vezes por semana e o estado normal do pai era chorar. Deus, por que esses filhos? E aquelas crianças, aquelas jovens, começaram a andar à toa. E um dia foram apanhados por um grupo de ladrões num carro, eles prenderam no iate. E naquele iate diziam que, segundo eles diziam, já havia cabeças de pessoas que já mataram. E elas seriam as próximas a serem mortas. E até chegaram a um tanque, eles atiraram daquele tanque e colocaram a tampa aí. Ficaram 3 dias naquele tanque. Entre a vida e a morte, mas Deus operou milagre, não morreram. Saíram daquele tanque e elas começaram a andar. E um dia, ela dizia que aquilo saíam de casa, quando chegam na rua, os carros aparecem, carros grandes. E quando os carros entravam no bairro para devolver pessoas moradas, todo mundo no bairro olhava. Mas como é que nesse bairro vai entrar um carro desse? E todo mundo se assustava. E aquela menina, a vida foi esta constantemente. Numa quarta-feira, eu estava na minha igreja. Quando cheguei na igreja, descobri que uma irmã nova lá estava cantando. E estava sentada aí na igreja. Eu te perguntei, sentei bem perto dela. Eu te perguntei, depois do culto, a irmã, de que bairro você é? De onde vem? Eu disse, não sou daqui, não sou desse bairro, não sou dessa igreja, mas também não sou dessa cidade. Não, a irmã não é dessa igreja, não é desse bairro, não é dessa cidade, vem de onde? Eu venho do Lubango, mas estou vivendo aqui nesse bairro. E quando eu pedi para ver se visitasse a casa dela, conhecesse para poder dar estudo para ela, ela concordou. E fui para lá para dar estudo para ela no dia seguinte. Só que infelizmente quando cheguei à porta ela fugiu. E mandou na criança que fala do irmão que ela saiu. Eu não discuti, fui para minha casa e orei a Deus. No sábado de manhã, fui para a casa dela, encontrei a Mabel que estava. E eu falei, irmã, por favor, podemos ir para a igreja? Ela disse, olha, estou triste porque fiz promessa e não cumpriu. Eu disse, não fica triste. Deus te aceita, não importa o que for. E levamos para a igreja. E quando levamos para a igreja, lá em casa tinha também uma irmã dela mais velha. E fomos juntos. Depois do culto da igreja, eu vim levar a visita à igreja da minha casa, no quarto pequeno onde eu vivia, para poder almoçar conosco. E depois do almoço é quando ela me contaram essa história que se passou com ela. E a irmã mais velha diz assim, na quinta-feira, eu
uma luta com uma colega do meu serviço, aqui na cidade de Moamba. E aquela colega lutamos, só que ela me venceu. E por me vencer, eu contratei o grupo dos ladrões, dos bandidos, para ir matar aquela minha colega. E eu já contactei eles e lhes falei: eu vou vos pagar. Eu vou vos pagar. Não importa o que vocês pedirem, eu vou vos dar. Vocês é que sabem se vão aceitar ou vão vos pagar, ou então vocês vão me dormir. Vocês é que sabem. Mas eu só quero que vão lá no meu serviço e matem aquela minha colega. E o encontro com esses ladrões seria no sábado às 18 horas. Só que, graças a Deus, naquela manhã eu me levei para a igreja. E 18 horas era para ir levar os assaltantes para matar a colega do serviço. E aqueles já estavam armados. E eu disse para aquela irmã: por favor, tenha uma chance a Deus. E eu sei que Deus pode responder a minha oração. Esses ladrões não vão matar a sua colega, não. Nós vamos orar. Agora, irmão, me fala, como você está dizendo que Deus vai ouvir a tua oração? Se eu já contactei, eles irão para lá, para assaltar, para matar. E aqueles são muito nervosos. Eu não tenho como impedir, porque eu já combinei com eles. E são sérios. Eles são sérios, sim. Mas, por favor, dê uma chance a Deus. Naquele dia, fizemos uma oração naquela tarde. Ela não foi para lá. E eles, como também não conheciam o local, então esperaram por ela, não veio. No dia seguinte, eles ligou e pediu que o programa ficou anulado. E eles não clicaram, não. Eles ficaram: tá bom, mas qualquer coisa, você pode me dar ajuda. Nós estamos à espera. A qualquer situação, nos avise. E ela disse: sim, qualquer coisa vamos avisar. E Deus começou a operar um milagre na vida da Filó. E fomos orando a ela. Oramos para ela constantemente. E começamos a dar esses vídeos. E depois de 3 meses, a Filó, ela desce as águas batismais aqui na igreja de Filadélfia. A irmã dela, mais nova, também foi batizada na cidade de Luanda. E tinha mais uma irmã mais pequena, também foi batizada. O irmão chamado Augusto, aquele jovem, também foi batizado. O pai, quando ouviu a notícia, estava no município do Cachorro, ele carregou um saco de batata, de muitas coisas, e veio para a cidade para ver o que está se passando lá. E quando chegou, a primeira coisa perguntou: onde é que estão esses missionários que Deus enviou para os meus filhos? E elas correram até a minha casa. Meu pai, de repente o Senhor chega à minha casa. Disse que eu sou pai da Filó, da Manu, do Augusto e da Nelma. E eu vim aqui para agradecer, e o pai chorava. O pai chorava e eu dizia: pai, não chore. O pai pode chorar, mas é que nunca devemos ficar desesperados nessa vida. Deus se transforma assim. Não me agradece a mim, não, eu não. Agradece só a Deus. Porque as tuas orações fizeram com que Deus te atendesse. E ao teu favor, hoje as tuas filhas estão aqui batizadas. E as filhas abraçaram o pai com lágrimas naquele dia. Um pai que perdeu a esperança dos filhos por causa do inimigo que destrói cada um de nós. O pai não tinha mais esperança, mas Deus transformou a vida daquela jovem. Aquela menina tinha 30 anos, não sabia ler, porque a vida toda era andar, nunca ficou na escola, e ela não sabia ler. Não sei se agora sabe ler. Ela é membro fiel da minha igreja, só que nesse período ela está no município do Cachorro, mas ainda temos conversado. E outra, a cantante do coro central, lá na cidade de Luanda. Quando às vezes eu olho para as imagens que elas publicam, e vejo ela no uniforme da igreja, e eu olho para o Deus desta igreja. Querido, a glória desta igreja não é dos homens. A glória desta igreja é de Deus. A glória desta igreja é de Deus. É do Senhor Jesus. Não é do pastor, não é do ancião, não é do membro, é de Deus. A glória desta igreja é de Deus. Onde estão os teus filhos? Onde está a tua família? Onde está o seu marido?
Onde está a sua esposa? Você está aqui na igreja sozinho? Você está aqui sozinho na igreja? O teu filho não está na igreja? Você está orando para ele? Continua orando. Não pare de orar. Não importa o tempo que permaneça, mas continue orando. O que você não sabe é o que Deus fará na vida do seu filho. Tenha certeza, porque isto é verdade. E Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mas muitas das vezes o inimigo atrapalha a vida de cada um de nós. De maneira que você não tenha esperança, não tenha força, nem tenha confiança em Deus. Muitas das vezes perdemos a confiança em Deus por causa das atrações dessa vida. Jovens saem da igreja e se lançando para o mundo. E achando que o negócio da igreja é para os pais, não é para nós. Mas por favor, não importa qual instante você já foi, mas ouça a voz de Deus. Não permaneça lá. Volte aos braços de Jesus. E Ele tem poder para te receber. Ele está com os braços abertos para receber você. E Deus responde às nossas orações. Precisamos da santificação pelo tempo que nós estamos. Satanás atrapalha constantemente. Eu estava saindo da cidade do Pinto Guanabara, saí da cidade de Menor para o Pinto Guanabara. Eu saía do município do Pinto Guanabara, levava 5 colegas meus de serviço. E era uma sexta-feira, eu estava viajando do Pinto Guanabara voltando para Menor. Mas naquela sexta-feira, eu ficando na metade do caminho, o carro estragou. E era 15 horas. O carro estragou. E eu falei, o motorista saiu do carro, não tinha rede para comunicar, pedi socorro. O motorista foi caminhando, disse que há uma distância de 5 km, onde tem rede para procurar onde ligar. E eu fiquei parado pelo caminho, junto dos meus 4 irmãos, comigo éramos 5. E o adjunto do motorista. E o meu colega começou a dar todo o período no adjunto do motorista que ficamos ali. E eu fiquei agitado, porque a situação estava tremenda. Estava sendo tarde, era sexta-feira. Era para passar a noite na mata. Passar o final de semana na mata. Porque não se pode viajar de sábado. Eu entrei em pânico. Fiquei orando. Mas eu depois de orações, eu disse ao adjunto do motorista, eu lhe falei, por favor, queremos que meta o carro a trabalhar e nós vamos sair daqui. Mas ele ficou preocupado. O senhor não sabe que o carro está estragado. Como é que você vai me orientar para que o carro, para mim meter o carro a trabalhar se o carro estragou? Eu disse, por favor, meu irmão, coloque o carro a trabalhar. Nós vamos sair daqui. Mas esse senhor parece maluco. Perguntou no meu colega, mas esse parece estar maluco. Como é que o carro estragou? Ele está me dizendo para mim, mete o carro a trabalhar. Esse senhor não sabe que o carro estragou. Eu disse, meu irmão, é o seguinte. Como você não quer meter o carro a trabalhar? Daqui a alguns minutos, nosso Deus vai nos mandar um carro aqui. E vai nos tirar daqui. E você vai ficar. E vai ficar aqui com o seu carro. 3 minutos depois, apareceu em luz. E esse luz nos carregou todos. Tiramos as coisas do carro dele e metemos no luz. E começamos a caminhar. Era 16 horas. A viagem duraria 60 minutos para chegar no destino. E começamos a marchar. Aquele luz parecia que não tinha nenhuma dificuldade. E voava. Menos de 1 hora, nós chegamos na igreja central de Menor. Nós falamos naquele senhor, olha, por favor, quando chegarem em Menor, na igreja central do último dia, nos procure para te pagar o seu dinheiro, da metade da jornada que você nos levou. Quando nós saímos, assim que descemos na igreja central às 17 horas e pouco, ao terceiro de táxi, o Yassi chegou, começa a encostar. O senhor desce do Yassi e perguntou, fosse Deus, é de quem? Eu disse, não, nosso Deus é o Deus do impossível. Acreditamos no Deus do Criador do céu e da terra. E nos conta por que você me fala isso. Naquele momento que você se retira, eu subi num carro. Aquela voz começou a me fazer confusão quando você dizia, mete o carro a trabalhar. E eu, quando vocês foram, fiquei sozinho, agitado na mata, não sabia o que fazer, não tinha como ligar para o meu motorista. Eu decidi subir no carro, como vocês disseram, meti o carro a trabalhar, o carro começou a andar. E eu comecei caminhando, até que encontrei o motorista e se admirou também, e ele subiu e começamos a correr atrás de vocês.
Deus faça milagre em minha vida e que a promessa da volta de Cristo seja uma realidade. Vamos orar. Querido Pai, a igreja está em pé. Precisamos confirmar a certeza da nossa salvação. E queremos que o Senhor reconfirme nossos nomes no livro da vida. Escreva nesta noite a cada um de nós que está aqui, para que, Senhor, ninguém se perca. Não importa qual seja as tempestades que Satanás levante contra a nossa vida, contra o seu povo. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos salve de todo o mal e batize-nos e transforme-nos. Perdoe as falhas de cada um de nós, de cada jovem, de cada pai, de cada mãe, de cada criança, em permanecermos firmes na guarda da sua lei, até o final da carreira cristã. Por favor.